Estamos de volta com o foco na biologia e a gente vai falar sobre hospedeiros de parasitas, ou hospedeiros e parasitas, né? Eu já ouvi falar em inseticida, bactericida e osso rap do Emicida. Mas moluscicida, professora? Se não ouviu, vai ouvir falar. Se você já ouviu falar dos bactericidas, inseticidas, sabe, né, que esse sida diz respeito ao quê? Que mata, que leva ao fim. Moluscicida. Ora, molusce de moluscos. Aí o aluno já tem a dica no próprio enunciado. Uma substância que mata moluscos. E aí ele já direciona o olhar para aquela questão. Já sabe que a parasitose do qual a questão trata deve ter algum molusco envolvido no seu ciclo vital, no seu ciclo de transmissão. Vamos ver a questão? Vamos lá. É com você, professor Cafezeiro. A ideia aqui é resolver um assunto, uma questão que foi cobrada no passado. Acompanhe por ler a questão, vamos lá. Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida. Opa, calma aí. Moluscicida é isso mesmo. Ih, café, olha só. Não sei o que é isso, sabe sim. O que é um herbicida? Mata plantas. O que é um inseticida? Mata inseto. O que é um vermicida? Mata verme. Um moluscicida mata molusco. Acompanha. Então, olha só. Há uma planta, essa planta tem um tipo de material, desse material eu extraio um látex e esse látex é um produto de capacidade moluscicida. Tá, olha que interessante, pessoal. Olha como é que realmente as questões são bem feitas, né? E mais que isso, tem ótimas informações. Aqui você encontra, na verdade, nessa chave aqui para você, a fonte desse trecho, desse pequeno texto. Aqui são os autores, Moreira e colaboradores, e aqui é o título, ó, Atividade moluscicida do látex de Cynadenium carinatum bois, uma euforbiácea, uma planta, sobre Bionfalaria. Para quem não lembra, Bionfalaria glabrata nada mais é que uma espécie de molusco, uma espécie de gastrópode. Aqui é para você, um gastrópode. E para quem não lembra, gastrópode nada mais é que um tipo de molusco, uma classe de molusco, um caramujo. Um caramujo, sem mistério. Acompanhe a leitura, vamos lá. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para estar no controle de quê? Então, olha só, eu quero procurar uma doença que tenha como hospedeiro intermediário um gastrópode da espécie Bionfalaria glabrata. Pessoal, é uma ótima oportunidade de fazer o quê? Analisar algumas doenças, fazer uma grande revisão, fixar, sedimentar alguns conhecimentos e, logicamente, chegar à resposta. Não esqueça, o Enem é nacional. Se é nacional, ele cobra alguns assuntos de impacto nacional e mundial também. Então vamos lá, acompanha, por favor. Quer ver? Olha a letra A. Café, conheço muito bem. Dengue é uma virose e essa virose possui como vetor, como transmissor, um mosquito do gênero Aedes. Reparou que eu nem botei espécie? Eu poderia botar o seguinte, ó, Aedes aegypti. Só que, na verdade, há mais de uma espécie de Aedes. A Aedes aegypti, Aedes albopictus. São mosquitos, são dípteros, vetores de doenças. Por exemplo, dengue. Não esqueça que atualmente é uma grande preocupação de Aedes aegypti e outras doenças. Por exemplo, febre zika, chikungunya, dentre outras clássicas, dengue e febre amarela. Mas, gente, eu quero na questão molusco, não é isso? Vamos lá então, acompanha. Aqui não é virose não, ó. Malária é uma protozoose, ou seja, uma doença causada por protozoário. Mas, Café, olha só, a malária, ela é, no caso, transmitida pelo anófilis. Anófilis também é um tipo de inseto. Não quero. Eu quero aqui, ó, não mosquito, e sim molusco. Elefantíase é outro tipo de doença, uma verminose
que tem como vetor Culex, que é um outro gênero, só que de mosquito. Por enquanto, só apareceu mosquito aí. Acompanha. Ascaridíase é uma verminose, mas não tem vetor. É de ser humano para ser humano, então não pode. Agora, a esquistossomose, que é uma outra verminose, tem como hospedeiro intermediário um molusco, do gênero Bionfalaria. Ah, tá aqui para você, Bionfalaria. Que nada mais é que um tipo de caramujo. Gente, não esqueça, esquistossomose ou barriga d'água. Gente, por favor, fique atento, então, sempre ao programa de saúde. Nesse caso, houve uma abordagem dentro de uma verminose importante, mas nada impede de que esse ano apareça uma virose importante, ou uma outra verminose, ou uma importante protozoose. Então, por favor, programa de saúde é assunto certo de Enem. Então, vamos lá, marcar a opção correta? Café? Tá aqui para você. Letra E, esquistossomose. Professora, pelo que eu entendi, eu preciso revisar como são transmitidas algumas doenças tropicais, é isso? A questão, ela trata de um assunto que costuma cair muito no Enem, que é a parte de saúde, que geralmente o aluno encontra quando ele estuda seres vivos. Então, ele vai estudar lá plateumintos, aí aparecem os ciclos de vida de vermes parasitas, no caso de vermes plateumintos parasitas, como é o caso da questão que fala do esquistossoma. Ao estudar os variados grupos de organismos, sempre tem uma parte que faz essa ligação com saúde. Então, não se trata só de doenças tropicais, embora as doenças que são endêmicas, né, então que a gente tem sempre uma quantidade de casos ao longo do ano, não é uma coisa assim, não é um surto. As doenças endêmicas, que têm muito a ver com as condições socioeconômicas da população, elas são muito cobradas no Enem. E principalmente profilaxia, como evitar, não é? Porque ninguém vai ficar pedindo assim como curar essas doenças. Onde e quando eu estudo esse conteúdo todo? Tradicionalmente, você encontra nos livros na parte de segundo ano do ensino médio. Não é uma regra, mas é mais comum que se encontre lá. Vai estudar os filos, né? Filo dos plateumintos. Aí você tem lá a parte dos plateumintos parasitas. Ao estudar vírus, que é a parte, também tem as viroses, doenças por bactérias, protozooses e por aí vai. Mas sempre tendo essa visão sistêmica. Não adianta só decorar, tal doença transmitida por tal organismo. Olha, agora mesmo, assunto super atual, Zika, dengue e chikungunya. No mesmo vetor, né, o Aedes, podendo transmitir o vírus de 3 doenças diferentes. Então, pode ser que o aluno seja cobrado em relação a alguma coisa dessas doenças. É um assunto que está aí muito na crista da onda.